Olá, amigos queridos do Seja Barra. Nós já estamos no final do mês de setembro, já estamos no início da primavera. E tem um amigo meu que mandou uma poesia dizendo assim: eu flor, tu flores, ele flore, nós florimos. Então, que nessa primavera a gente possa preparar lindas flores para os frutos que virão, não é assim? Eu peço a Jesus nesse instante que nos envolva na sua paz, para que nós consigamos concluir os nossos estudos mediúnicos, devassando o invisível pelo intercâmbio mediúnico. É um título lindo, porque o Espiritismo trouxe uma metodologia para nós devassarmos esse invisível. E esse estudo todo deste ano foi inspirado nos livros da Ivone Pereira, de Leon Denis, de André Luiz, de Ernesto Bozano e tantos outros que se debruçaram sobre os seus estudos para que no século XIX, Leon Denis diz isso, para que no século XIX nós tivéssemos o século das revelações. Quantas experiências maravilhosas eles fizeram para que nós tivéssemos a certeza de como de como será a nossa vida na dimensão espiritual e de como nós podemos utilizar esse potencial mediúnico para o nosso crescimento moral, espiritual. E quando a gente cresce, meus irmãos, todos crescem conosco, porque nós estamos todos interligados. Então, no dia de hoje, dia 30 de setembro, né, finalzinho do mês, nós vamos estudar os grandes segredos do além, os mortos-vivos. Nós já iniciamos esse estudo na semana passada, que nós falamos sobre esse estudo, que seria o estudo final do livro Devassando o Invisível, né? Mas nós vamos dar continuidade ao nosso curso até com Leon Denis, até entendermos muito bem como é esse processo mediúnico. Por isso eu peço a vocês que escrevam para nós. Eu deixei na semana anterior, eu falei aqui um texto que uma amiga nossa, que nem é espírita, recebeu, um texto muito bonito, e que no final ela assinou Ismael. Ela nem sabia que existia no movimento espírita essa certeza de que um grande espírito chamado Ismael foi responsabilizado por Jesus para tomar conta do nosso país. E o texto é muito bonito. Eu gostaria que vocês ouvissem novamente o texto para me darem uma opinião, que se na sua crítica aquele texto poderia ser mesmo de Ismael, se tem alguma coisa, assim, uma entrelinhas que não poderia ser do grande missionário, ou então se poderia ser da falange desse grande missionário. Não deixem de participar, por favor. Foram 2 programas atrás que nós lemos sobre esse texto. Acho que vamos repeti-lo mais para frente, se vocês não estiverem lembrados, para vocês se recordarem do texto. É muito interessante. Então, o estudo de hoje é dos grandes segredos do além. Nós vamos falar sobre os mortos-vivos e está no livro Devassando o Invisível, capítulo 10. Uma tese para estudo, o fenômeno dos mortos-vivos. Ivone Pereira, essa senhorinha que está aí do lado, essa foto dela, né, diz que essa tese é sedutora para o estudo, ou seja, a tese dos mortos-vivos, que não é mais hipótese, é uma tese porque ela já vivenciou isso, né? E hoje em dia a gente vê séries na televisão de zumbis. Zumbis são aqueles mortos que saem, né, fazendo aquela, assustando todo mundo. São os mortos-vivos, que tem os vivos mortos e tem os mortos-vivos. Os vivos mortos
É uma tese de pessoas que estão realmente vivas, mas se sentem como se estivessem mortos, né? São pessoas também zumbis. Mas esses zumbis, os mortos-vivos, são realmente os desencarnados que pensam ainda estar vivos. E muitos deles, como constatou a Ivone, eles sabem que não estão vivos mais, mas como eles percebem que podem se tocar, que estão ainda vivos, né? Como eles percebem isso, então eles fingem que aquilo não aconteceu. Eles negam que eles realmente desencarnaram, né? Então a Ivone diz que essa é uma tese sedutora. Por que que alguns espíritos desencarnados se supõem ainda vivos, já que estão há séculos separados da condição humana? Qual é o mecanismo de tal fenômeno? O questionamento que ela faz e que nós fazemos também. O que que faz um espírito que já desencarnou querer viver aqui no meio dos encarnados, né? Como zumbis, querer ficar aqui rodeando a gente e tentando se manifestar e tentando conversar? O que que faz? O que faz com que eles fiquem assim? O desdobramento. A hora costumeira dos trabalhos, insistimos em querer saber respostas. 10 dias depois, os espíritos ficavam mudos. Ivone perguntava, né? Gente, me explica como é que é essa história desses mortos-vivos e tal. Os espíritos não falavam nada. 10 dias depois, o próprio além, ou seja, as entidades espirituais que trabalhavam com ela lá no seu grupo, o próprio além forneceu-nos ao vivo a tese desejada, levando-nos em espírito ao mundo invisível, autorizando as nossas observações. Que a gente, de repente, não pode, no desdobramento, e parar nessas regiões assim, de espíritos equivocados, né? Espíritos ainda vinculados ao mal. E porque se a gente vai, a gente corre algum risco. Então, por isso que os mentores de Ivone decidiram ajudá-la no desdobramento, né? E levá-la com toda a segurança possível até essas entidades. Então, aí tem a figurinha do cordão de prata, está em vermelho, só para a gente lembrar que quando o espírito desdobra, ele não rompe esse cordão de prata. Esse cordão de prata, que é chamado cordão de prata, é um cordão fluídico que liga a alma ao seu corpo físico. A qualquer momento, o espírito volta para o corpo. Qualquer barulho que der em volta, qualquer estímulo que tiver, que necessite que ele volta imediatamente. Porque se romper o cordão de prata, então aí ele vai estar em processo de desencarne, que é o último que desliga, segundo a informação dos espíritos. O espírito vai se desligando, molécula a molécula, né? A gente vai se desligando, à medida que vai envelhecendo, a gente já vai promovendo os desligamentos lentamente, para que na hora da morte a ruptura não seja tão dolorida, né? Tão dramática. Então a gente vai se desligando e no último momento esse cordão fluídico ele é desligado, assim como nós desligamos quando nós reencarnamos, o nosso umbigo, né, fica ligado, aquele fio fica ligado e o pediatra vai lá e corta, né, o cordão umbilical. Nós temos também esse cordão umbilical fluídico quando nós vamos nos desligar do corpo físico. Então foi isso, na hora costumeira, ambiente cheirando a fumo e a álcool. Esses antros invisíveis por nós visitados com os nossos instrutores seriam localizados na ambiência terrena ou no espaço?
Ivone Pereira também questionou isso. Esses ambientes fluídicos pesados, onde estão essas criaturas, esses mortos-vivos, seria numa ambiência bem distante da Terra ou ligados à psicosfera da Terra? Certamente ligados à psicosfera da Terra. E à medida que a gente vai se afastando da psicosfera da Terra, nós vamos encontrando vibrações maiores, vibrações melhores no universo, né? Esses astros invisíveis, esses antros, ela chamou de antros, né? Estão ligados, seriam localizados na ambiência terrena ou no espaço? Então, certamente na ambiência terrena. Vimos-nos ingressando numa taverna de sórdido aspecto, um bar imundo, onde ébrios e desordeiros se aglomeravam para conversações do mais asquerosos teores. Olha que coisa impressionante, né? Então, na dimensão espiritual ligada à nossa psicosfera, existem ambientes assim, ambientes onde esses espíritos que estão apegados ainda à Terra, como naquele romance da Mansão Renoir, né? Que é aquele espírito que escondeu os tesouros dele lá na caverna da mansão, quando inundou, ele morreu de medo de perder o tesouro dele, e uma das primas dele, uma das parentes dele que chegou lá no castelo, conseguiu, através da sua mediunidade, salvar o seu tesouro para que o espírito tivesse paz. Mas os espíritos, esses mortos-vivos, eles têm vinculações fortes na Terra. Por isso é que eles ficam assim, vou chegar um pouquinho mais para frente para a letra ficar melhor assim. Por isso é que eles ficam vinculados ainda à Terra, né? E então Ivone foi levada para esse local onde cheirava muito fumo, muito álcool, numa vibração mais densa, onde vários espíritos estavam ali, né? Com certeza, alguns espíritos encarnados iriam até lá nesse antro para usufruir também da mesma ambiência, no mesmo padrão vibratório, etc. Vamos lá. O espírito guardião. Um guardião da espiritualidade, assistente de Bezerra de Menezes, nos acompanhava. Se, em vigília, não seria bom para um médium penetrar ambiente assim, a não ser pela legítima caridade, menos aconselhável seria em desdobramento, só mesmo acompanhado pelos tutores espirituais. Então, veja o que Ivone fala. Se o médium, né, nós médiums, quando nós entramos num ambiente assim, a gente sente realmente as vibrações do ambiente, né? O coração da gente fica um pouco acelerado. Já entrei em ambiente assim, para conhecer, já fomos em vários shows assim de nudismo, né? Por conhecimento na nossa época mais jovem, e a ambiência vibratória é muito ruim. E o médium sofre organicamente, que ele sofre aquelas vibrações pesadas, o coração acelera um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de mal-estar, isso é natural. Então, Ivone diz, se você, médium encarnado, você não deve entrar num ambiente assim, você imagina você desencarnada num ambiente assim, onde os espíritos têm muito mais velocidade para te importunar. Eles têm muito mais recursos para mexer com você ali, para influenciar a sua mente, etc, etc. Então, Ivone contou que quando ela foi, um dos espíritos guardiães do trabalho, chefiado por Dr. Bezerra de Menezes, foi com ela para protegê-la dessas vibrações que nos adoecem mesmo, são vibrações doentias, né?
A imunidade. Parece que os espíritos caritativos que visitam tais locais se imunizam previamente, a fim de resistir aos choques vibratórios das entidades maléficas e imunizam também seus médios, o que não acontece quando aí nós vamos sós. Então, veja bem, meus irmãos, esses espíritos, eles são muito inteligentes. Eles não são espíritos ignorantes, no sentido de ignorar como se manipula o fluido. Então, eles sabem manipular o fluido, eles sabem, muitos deles têm condições de usar da hipnose, muitos deles são ardilosos. Então, você não pode querer ir nessa ambiência, mesmo sabendo que um grande amigo seu está te pedindo socorro nessas condições, você deve sempre pedir ajuda a um amigo espiritual, ao seu guia espiritual, para que você vá nesse tipo de ambiente. Certa feita, eu fui a partir do estudo que eu fiz para a psicologia, e nós tínhamos que fazer estudos de campo, onde se manifestavam espíritos. Eles chamavam de estudo de campos, estudo em campo, né? Nós fomos visitar manifestações do Espírito Santo na Igreja Carismática e fomos também no Candomblé. Quando nós fomos no Candomblé, pedi permissão ao pai de santo para assistir uma das reuniões, o pai de santo virou para mim e falou: o seu guia espiritual não está gostando da sua presença aqui. Aí eu falei: não, certamente não está, mas eu queria que ele soubesse, já que o senhor está visualizando o meu guia espiritual, que eu estou aqui em estudo e gostaria muito de ter a permissão de participar de uma reunião. Aí ele me olhou, me examinou muito e falou: a senhora quer só estudar aqui? Eu falei: sim, é só estudar. Não, porque eu sei que a senhora lida com outra classe de espíritos. Eu falei: não, tudo bem, mas eu venho só para estudar mesmo, para fazer uns registros de como acontece. Então, eu achei interessante isso, porque o pai de santo, porque naquele terreiro, eles tomavam muita cerveja. Quando eu fui lá na reunião, eles, nossa, tomam caixas e caixas de cerveja. E, nossa, é muito forte. As vibrações são muito fortes, porque muitos espíritos ficam ali bebendo junto, né? Tanto é assim que o médium, quando termina a reunião, o médium nem se cheira álcool, mas é muito forte. Então, o nosso guia espiritual, com certeza, foi comigo lá a partir de um estudo que nós estávamos fazendo de como era aquela manifestação de espíritos ali. Mas o pai de santo percebeu que o meu guia não estava satisfeito com aquele trabalho que eu ia fazer, porque a gente corre risco com essas vibrações desequilibradas. Claro que eu não botei uma gota de álcool na minha boca e nem concentrei em nenhum momento, porque a gente que é médio, se você fecha os olhos e entra na faixa vibratória, você pode manifestar um espírito ali, e não era o caso, né? Fui lá para estudar mesmo, para fazer apontamentos. E foi muito interessante o pai de santo, que é o dono lá do terreiro, né? Ele perceber o meu guia espiritual contrariado com a minha presença ali. Cuidado com a sintonia. A estes espíritos devemos grande parte dos acidentes diários nas ruas e pelos domicílios particulares, atropelamentos, quedas, braços e pernas partidos, queimaduras, suicídios, homicídios, assaltos, etc. É a atmosfera em que vivem e se agitam, porque já eram afins com ela antes de passarem para a vida invisível. As infelicidades dos outros são os seus espetáculos preferidos. Olha que coisa impressionante é isso, né? Dá para imaginar que alguém possa ficar feliz com a infelicidade do outro?
Claro que dá, meus irmãos. Nós ainda temos muita inveja no nosso coração. Se nós, nesse nível evolutivo mediano, a gente às vezes nem percebe que está sob a influência da inveja, sobre o império do ciúme, imagina esses espíritos que são tão sofridos e que respiram esse nível vibracional de raiva, de ódio. E, então, se você vai numa ambiência dessa, você pode sair acompanhado de um deles, que coloca você na mira. Ah, ele fala assim, ah, você veio aqui mexer comigo, né? Então, peraí, peraí, eu vou mostrar o que eu sou capaz. Então, eles não são capazes, claro, de quebrar o seu braço, não são capazes de fazer você se tornar um suicida ou um homicida, mas eles são capazes de ficar te vigiando e diante de uma invigilância sua, que você baixar a vibração, ficar com muita raiva de alguém, até falar uma bobagem, ai, queria que essa pessoa morresse. Você fala assim, às vezes está com raiva, essa pessoa devia morrer. Tanta gente boa morre, por que essa gente ruim não morre? E às vezes a gente fala assim, né? Então, eles ficam vigiando. Quando você baixa o seu nível vibracional, está na hora deles colocarem imagem. Eles têm como colocar imagem no seu psiquismo, de você cometendo uma bobagem, de você realizando um ato, de você gostando que aquilo se realizasse. E eles gastam tempo, não é assim, repentinamente, com uma pessoa suicida, não. Eles ficam perseguindo a pessoa e sugerindo, e pegando o ponto fraco da pessoa. Tá vendo como ninguém gosta mesmo de você? Tá vendo como esse seu parceiro aí, ele é muito chato com você e tal, e vai insuflando, vai enchendo a sua cabeça de ideias até que eles consigam com que você realize uma bobagem, que você realize uma traição, que você realize até um assassinato. Eu me lembro, certa feita no hospital psiquiátrico que a gente trabalhamos lá por 7 anos, já contei isso a vocês, para entender a tese do Dr. Bezerra de Menezes, A Loucura sobre o Novo Prisma, e tinha uma menina, uma mocinha internada porque ela matou, ela jogou fora o próprio filho. Ela teve uma depressão pós-parto e toda vez que o seu bebê vinha mamar, os espíritos colocavam faziam uma transfiguração naquela criança e a criança parecia um monstro. Ela dizia, tira esse monstro daqui, ele está me comendo aqui pelo busto. Ela falava assim, ninguém dava muito ouvidos o que ela falava, calma, fulano e tal, não sei o quê, não considerava que ela estava num surto psicótico, né? Até que ela, um dia as pessoas se distraíram, ela jogou a criança no chão e a criança desencarnou. Então ela foi internada no hospital psiquiátrico. E aí é o que o doutor Bezerra falou, quando eles conseguem colocar a pessoa no hospital psiquiátrico tomando aqueles remédios fortíssimos, naquela época se tomava até eletrochoque, eles já cumpriram a sua tarefa e se divertem com isso. É claro que para que ocorra isso, certamente são dívidas de vidas anteriores, que esse espírito encarnado está resgatando. E sempre tem agravantes e atenuantes, né? Mas cuidado com a sintonia, como diz Ivone Pereira. Se você entra em sintonia da raiva, da mágoa, da incompreensão, do revide, do medo, essas sintonias atraem esse tipo de entidade. Se aí você ainda vai no antro deles, digamos assim, você ainda se permite aí ambiência que eles estejam no comando, né? Que eles ficam insuflando a pessoa para beber mais, para comer mais, para isso, para se drogar mais, se tiver droga. Então, se você
vai nesses antros, aí sim eles conseguem isso aí que a Ivone fala. Grande parte dos acidentes diários nas ruas e pelos domicílios particulares, atropelamentos, quedas, braços e pernas partidos, tudo isso eles podem influenciar. Eles podem influenciar você estar passando na rua e eles podem pegar um bêbado que está no volante e falar, acelera isso aí, entendeu? E o cara passa em cima de você. Eles influenciam demais. São os mortos-vivos que estão ao nosso redor. Por isso, não se pode descuidar da sintonia. Você pode dizer, está dizendo assim para mim, Leila, mas que coisa horrorosa. Olha só o que você está falando. Se as pessoas ouvirem isso, elas vão ficar assustadas. Mas eu não estou falando para as pessoas que não querem entender a mediunidade. Eu estou falando para vocês que estão estudando num grupo mediúnico sério. E quem está falando não sou eu, é a grande médium Ivone Pereira, que está escrito no seu livro. Então vamos seguir. A falta de amor e educação. Esses espíritos odeiam o bem e o belo com todas as suas forças vibratórias que possuem. Odeiam os homens e os seguem, porque já odiavam a sociedade antes de morrerem. Pensam que não podem ser vistos ou pressentidos. E muitos destes foram delinquentes que a sociedade perseguiu e levou ao desespero, em vez de ajudá-los a se reeducarem para Deus. Olha que coisa séria, meus irmãos, nós estamos falando. Por isso, a gente só pode se posicionar contra as armas de fogo. E também contra a pena de morte. Porque quando você mata um indivíduo para tirá-lo da sociedade, esse nível evolutivo dele ainda piora. Quando você pega esse indivíduo que já é extremamente mau, que tem ódio da sociedade, como diz Manuel Filomeno de Miranda, né? O ódio é o amor que enlouqueceu. Então, quando essa pessoa está enlouquecida com ódio da sociedade, ela piora se ela é maltratada, se ela não compreender que os erros que ela comete é contra ela mesma. Ela vai ser a primeira a sofrer, mas vai fazer muita gente sofrer também. Então não adianta a gente desejar que o fulano morra. Mata de uma vez, esses bandidos não têm perdão. Já vi gente falar assim, pedófilo é só com morte. Porque é uma coisa horrorosa mesmo a gente pensar que um adulto possa ser capaz de abusar de uma criança de 10 anos. É horrível, dói na nossa alma. Mas nós não podemos desejar a sua morte, porque se nós o matarmos, tirarmos o seu corpo físico da sociedade, ele vai ficar com muito mais ódio de toda a sociedade na dimensão espiritual, que, como diz Allan Kardec, os espíritos são uma força da natureza. Essa força vai ficar ainda com mais força se retoma para a dimensão espiritual ao nosso redor, vão ficar os mortos-vivos, né? Então, esses espíritos, eles sofrem muito e fazem com que nós soframos muito também. Então, vamos pensar sobre isso, né? É falta de amor, falta de educação. Então, nós não temos outra saída. A nossa saída é a espiritualização. Por isso, esse grande estudioso da alma humana, chama Félix Guattari, ele diz assim, nós precisamos de uma revolução molecular, precisamos mexer aqui dentro do ser humano, mostrar a sua humanidade para ele mesmo. É um filho de Deus, é um filho do homem, né? Digamos assim, do homem, do ser sapiens sapiens. E, antes de tudo, ele é um filho de Deus.
que tem o potencial do amor e da sabedoria e que foi criado para o amor e a felicidade. Então, nós não podemos desejar que essa criatura saia da Terra pior do que quando ela entrou. Ela veio num projeto de recomeço, assim como todos nós. Então, sejamos misericordiosos, tenhamos compaixão dessas criaturas e não vibremos mal em direção a eles. Quando a gente tem um inimigo que vibra mal contra nós mesmos, a gente tem que oferecer a outra face. É por isso que Jesus diz: quando te bater numa face, ofereça outra. A outra face que o mestre diz, se ele te oferece ódio, o outro lado é o amor. Se ele te oferece a raiva, o outro lado é a paz. Então, nós não podemos entrar nessa vibe, essa vibe de revide, não, de querer que morra quem é ruim, não. Quem somos nós? Como disse Jesus, atire a sua primeira pedra, se você tiver sem erro nenhum, né? Pertencem à sociedade terrena, sim. O mentor nos esclarece, tal como os vemos, são ainda frutos da sociedade. Sua impiedade foi construída na impiedade que receberam. Tornaram-se criminosos inveterados na terra e no além, porque foram vítimas do egoísmo da sociedade. Portanto, pertencem à sociedade terrena. Esta é afim com eles, né? A sociedade terrena é afim com eles, e eles vivem nos ambientes que lhes convém. Então, são frutos da nossa semeadura. Em outras palavras, o que Ivone Pereira está dizendo é que a sociedade dos homens hoje, né, a nossa sociedade, ainda é muito perversa, porque nós nos importamos pouco com os outros. A gente lembra daqueles 3 mosquiteiros que falavam assim: um por todos, todos por um. Mas a máxima da atualidade é assim: cada um por si, salve-se quem puder. Isso é uma máxima de um extremo egoísmo, porque toda essa miséria humana que nós temos vivenciado, seja entre os encarnados, seja notícias do além, que quando a gente lê as obras do André Luiz e vê muitos espíritos sofrendo nas regiões umbralinas, sofrendo naqueles lamaçais, nossa, os quadros são assim terríveis. Também na dimensão espiritual, é resultado da nossa ignorância. Ignorância no sentido de ignorar. Porque se nós não trabalharmos a mente desses nossos irmãos através da misericórdia, da caridade, da compreensão, nós vamos sofrer com a maldade deles, porque a maldade, como diz os espíritos, por si só ela não existe. A maldade é uma negação transitória da bondade. Nenhum de nós foi criado para ser mal, para ser ruim, para ser perverso, mas existe muita maldade, muitos espíritos maus ainda, porque eles não compreenderam ainda a necessidade de serem bons. Ainda estão na faixa da revolta, da raiva, do revide, toda esse momento de vibrações desequilibradas e desequilibrantes, eles fazem mal à própria pessoa e a quem com eles venham a conviver. Então, a sociedade precisa mudar. Nós somos a sociedade. De que forma nós vamos transformar a sociedade?
é transformando o ser humano. Aos pouquinhos a gente vai contagiando as pessoas com o bem, né? Assim, o bem é soberano. O bem é o que existe. O amor é do nosso Pai Celestial. Ele nos criou para o amor. Mas temos que ajudá-lo nessa trajetória de convencer esses espíritos que estão transitoriamente no mal e que ainda ficam felizes com a desgraça dos outros, porque a vida deles foi tão desgraçada que eles estão nessa vibração do revide, da mágoa, da raiva. Temos que tirá-lo dessas vibrações. E Joana de Ângeles fala que ninguém resiste ao toque do amor. Se você envia vibrações de amor para essas criaturas, se você envia um olhar de bondade para essas criaturas, se você dá a sua mão em direção a essas criaturas, você está ajudando a reformar toda a sociedade. Mas se a gente entrar nessa vibe, que raiva, é isso mesmo, né? A esse chamado gabinete do ódio, preparando coisas, revides, porque eles roubaram, agora eles vão ter que pagar, essa coisa toda, essas vibrações não ajudam o mundo a melhorar. Vamos ter paciência, meus irmãos. Paciência, tolerância, disciplina, para que a gente consiga passar desse mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração com a nossa cabeça, com a nossa fronte erguida, porque a nossa consciência estará em paz, não é assim? Já temos 36 minutos. É irremediável esse mal social? Depende de cada um de nós. Viemos ao mundo também para colaborar na obra de aperfeiçoamento do planeta em que vivemos. E essa tarefa envolve o auxílio às almas mais frágeis que gravitam ao nosso lado nas peripécias da evolução. Caso contrário, serão envolvidas pelas trevas. É isso mesmo. Se a gente não resgata esses irmãos para o bem, eles vão continuar cada vez mais sendo instrumentos do mal. Então a gente tem que sempre pedir a Jesus que nós possamos ser instrumentos do bem, que nós possamos exercer uma vigilância no nosso falar. A palavra tem força. Se você é descaridoso em falar de alguém, e pior do que isso, criar um vídeo, criar um sistema nas redes sociais só de impropérios, só de condenações, só de coisas ruins, nós vamos aumentando esse círculo danoso, vicioso do mal. Nós temos que Chico Xavier fala uma coisa linda. Ele falou assim: sejam terminais de fofoca, porque essa fofoca, essa coisa que não tem fundamento e ninguém sabe de onde veio, esses fake news, né, que são promovidos às vezes por inteligência artificial. Se vocês virem no Netflix, o dilema das redes, mostrando como nós já estamos evoluídos com relação a esse mundo da internet, que é um mundo maravilhoso, um mundo à parte, né? Um mundo paralelo nosso, na verdade. Se nós usarmos esse mundo maravilhoso, que tem tanta influência na nossa vida, se usarmos de forma ruim, nós só vamos trazer malefícios para o planeta. Por isso que não é irremediável esse mal social, como pergunta a Ivone. É remediável. E o remédio é a educação moral. É nós nos educarmos dentro das máximas de Jesus, que é o perdão, acima de tudo. Perdão para a gente mesmo e o perdoar o erro do outro e ter misericórdia com relação
ao outro, não querer imaginar, né? A gente não querer imaginar que nós vamos mover o outro com a nossa vontade, como é capaz de ser feito nas redes sociais, através desse progresso da inteligência artificial, de levar o outro para onde a gente quiser. Por isso é necessário moralizar o homem o mais urgente possível, para que ele possa servir de canal do bem, para que ele possa ser instrumentos do bem. Como disse Jesus, dos teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos foram maus, nós só poderemos viver nas trevas. Não é assim? Então vamos lá. A liberdade de escolha. O homem, com a própria invigilância, a imprudência, a irreflexão e a displicência, pode se envolver com as faixas maleficentes dos invisíveis, que vibram maliciosamente, divertindo-se com o sofrimento do próximo. Que coisa, né? A gente fica imaginando assim, meu Deus, quanta gente ruim nesse mundo. E é mesmo. Nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Os espíritos cansam de nos dizer isso. A maldade existe, sim, mas ela é transitória. O bem é soberano, isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Se a gente ficar indiferente a essa maldade toda que está acontecendo, nós estaremos contribuindo para que essa maldade aumente. Então, qual é o nosso papel? É fazer aquele trabalho que estiver ao nosso alcance, como é aquela história daquele menininho que como é que chama? As águas-vivas estavam morrendo na areia e ele ia jogando uma por uma lá para dentro do mar. E eram milhares de águas-vivas, né? Então as pessoas perguntaram, mas meu filho, o que você adianta você fazer isso? Eu falei, eu estou fazendo o que eu posso, eu estou fazendo a minha parte. Assim também, a nossa parte, também pelo nosso nível evolutivo, é pequeno, mas ela deve ser feita. E de que maneira que ela deve ser feita? É usando da nossa palavra sempre para o bem, de uma forma vigilante, para não fazer fofoca, não aumentar a maldade, não passar esses fake news que denigre todo mundo, né? Não importa se a pessoa errou, acertou, que nós não somos juízes de ninguém, é ficarmos vigilantes com relação ao nosso pensamento, não desejar o mal para ninguém. Temos que estar vigilantes com relação a isso, vibrar só no bem, orar por esses irmãos que nós imaginamos que têm responsabilidade, que as suas mentes, os seus atos têm responsabilidade com o todo, orar por eles para que a coisa melhore e não engrossar as fileiras do mal, criando um clima de antagonismo entre os irmãos. Assim, não podemos fortalecer isso. Não importa, nós não estamos falando aqui de político, não importa se você é direita, se é esquerda, se é meio, se é centrão, não importa. Importa a sua conduta reta, onde quer que você esteja. Você pode ter as suas preferências e a democracia nos permite escolher quem nós quisermos, com a nossa consciência. Nós vamos escolher quem nós acharmos melhor para assumir determinada função, mas nós não podemos engrossar as fileiras do mal, falando isso, falando aquilo, sem ter nenhuma comprovação. Não é assim, meus irmãos? Porque aí, como diz a Joana, a liberdade de escolha, nós podemos escolher. A invigilância, a imprudência, a irreflexão, que nós temos o pensamento para pensar, essa displicência de querer que tudo fique pronto ontem, né? A gente tem que aprender sobre o tempo de Deus. Outro dia eu estava pensando nisso. Eu também sou muito ansiosa. Ai, queria que tudo mudasse, que não fosse assim,
mas não cai uma folha de uma árvore se não estiver pronta. Se a árvore não achar que está no tempo dela, é o tempo de Deus. Então vamos ter paciência, fraternidade, solidariedade. Por isso os Espíritos indicam a caridade como o caminho mais curto para a nossa amorosidade, para a gente se auto-iluminar. Vamos pelo caminho da caridade. Os mortos-vivos não aceitam a realidade. Eles estão cientes da sua situação, pois acompanharam minuto a minuto no próprio túmulo a desagregação da matéria apodrecida. Sabem que não possuem corpos materiais, mas fingem que não sabem, pretendendo enganar a consciência, tais os doentes incuráveis sobre a terra. Olha que coisa impressionante que a Ivone constatou nessas viagens astrais que ela fez junto com os mentores, que ela deve ter perguntado a algum espírito: meu filho, você desencarnou, por que você não larga aqui a psicosfera da Terra, entra num curso, nós estamos aqui para te ajudar? Não querem nem ouvir, finge que não ouve. Quando a pessoa não quer, ela não vai mudar. Essa vontade do ser humano, a vontade é uma energia poderosa, como nós já falamos, né? É a energia de Deus, é a vontade. Mas a vontade depende da liberdade, do livre-arbítrio do homem, para que ele seja o responsável pelo seu crescimento moral e espiritual. Então, se ele não quer te ouvir, se ele ainda não está no momento de te ouvir, você vai falar e vai entrar no ouvido, sair no outro, como diz. Estão ignorando o que você está falando. Não está naquele momento ainda. Então, eles ainda vão sofrer um pouco mais, e nós vamos sofrer juntos. Porque se eles estão assim, é como constatou Ivone, é porque nós sempre ignoramos essa má divisão de riqueza, essa falta de saneamento básico, essa agressão à nossa mãe terra, a mãe que nos acolhe. Então, nós sempre ignoramos isso, a gente fechou os braços, né? Eu estou cuidando dos meus, cada um cuida dos seus, que é um pensamento muito moderno, cada um que se cuide. Mas não é esse o caminho. Por isso, eu peço a vocês, especialmente vocês que querem trabalhar a mediunidade, quando desdobrarem, irem na dimensão espiritual, procure estudar, trazer mais movimentos aos neurônios, não fiquem em apatia, não ignorem o que está acontecendo. Lutem com as armas do amor, com as armas que hoje nós sabemos que é a oração e as vibrações no bem. Essas são as nossas armas. Não adianta ser a favor de armar as pessoas, como o povo mais desenvolvido do nosso planeta faz, né, os Estados Unidos, que é o senhor das armas. Não adianta a gente fortalecer essa ideia, porque a arma de fogo só serve para destruição, não serve para mais nada, não te defende de nada. Ah, mas olha, se eu não tiver arma, eles vão me matar. Vai matar o corpo. A alma vai se libertar e sem nenhuma culpa na consciência. Não vamos reagir, vamos agir. Reação, ser reativo, não é bom. É bom ser proativo, como diziam já os nossos ancestrais, né? Isso está escrito na Cabala, os textos dos Hebreus. Não sejamos reativos, sejamos proativos. Qual é a ação que nós temos que fazer para acabar com o mal no mundo? É nos tornarmos bons. Quando Jesus foi chamado de bom, ele falou: não, eu não sou bom, bom mesmo é meu Pai Celestial. Imagina, Jesus não aceitou que ele era bom, porque ele sabia, né, como nós hoje imaginamos, que a bondade é um potencial maravilhoso de realizações, de criações,
coisas fantásticas nós podemos fazer com a nossa mente quando nós conquistarmos a bondade, porque a gente vai ser totalmente iluminado, não é assim? Sugadores de energia. Deixa eu ver as horas aqui, meus irmãos, só temos mais 5 minutinhos. Havia também outros abaixo na escala de moral, pois não eram os embuçados, que trajavam longas túnicas negras e cabeça envolvida em capuz. Pareciam homens embriagados. Tais entidades absorvem a essência ou exalações de bebidas alcoólicas nos bares e nos domínios familiares, incitam a todos a beber continuamente. Olha que coisa, né? Então, além desses encapuçados, né, aqueles de roupa preta, que Ivone visualizou naqueles antros, de olhares cruéis, de olhares maus, tinham aqueles outros ainda de um nível moral mais baixo, que eles não se vestiam assim, eles se vestiam até de forma bonita, né? Mas agiam com muito maior perspicácia, muito maior maldade, incitando as pessoas, os vícios das pessoas tornarem maiores, fazendo que as pessoas ficassem mais dependentes ainda, levando as pessoas para o fundo do poço, essas mentes perversas que nós devemos orar muito por elas. Vibrações maléficas. Alguns nos olhavam com atitudes zombeteiras e gargalhadas estridentes. Todo o grupo nos tocava o braço, afirmando que estava quebrado, pois o dia seguinte seríamos atropelados. Começamos a sentir no braço dores violentas, envolvidos pelas vibrações maléficas daquelas entidades. Tivemos a certeza de que no dia seguinte algo aconteceria no nosso corpo carnal. Gente, isso é tão impressionante. Eu já tive ameaça quando nós começamos a pandemia. Teve um espírito que ficou trazendo para o meu desdobramento, ele trazia eu sendo entubada no hospital. Todos os dias eu falei, meu Deus, eu vou ser entubada. Eu tinha aquelas imagens na minha cabeça, foi me dando medo. É normal a gente sentir medo. Mas depois eu falei assim, meu Deus, se eu tiver que ser entubada, eu vou aceitar. O que eu vou fazer? Eu não posso lutar contra a dor. Se a dor tiver que vir na minha vida, que venha. Eu vou respirar fundo e vou aceitar com dignidade o que eu tiver que passar. Eu sei, mas aí eles falavam comigo, mas os seus filhos estão longe, os seus filhos vão ter que correr tudo para cá. Eles tentaram me desestabilizar como puderam. E fui tão forte, meus amigos, estou confessando a vocês, que eu tive labirintite, fiquei uns 15 dias rodando. Além da labirintite, tive uma série de alergias que eu nunca tinha tido. Tudo isso porque eu entrei nessa sintonia do medo. Até que caiu em mim a ficha, eu como médium, eu falei, não estou com medo de nada. O que eu tiver que passar, eu vou passar com dignidade. É aquela coisa da NASA que eu falei com vocês, né? Nomear o sentimento, aceitar o que está acontecendo, olhar de fora para você mesmo, a transformação que está ocorrendo na sua fisionomia, no seu cabelo, na sua pele, que quando você está sob essas vibrações de medo, tudo muda em você. E, por fim, agir. Qual foi a minha ação? Pedir ajuda. Liguei para meus amigos todos que podem rezar por mim, pedi todo mundo que orasse por mim, pedi a Yasmin, a Iracia, a turma da nossa meditação, me ajuda, gente, eu estou sob influência, e todo mundo orando. Olha como eu mudei, como eu melhorei. Peçam socorro, meus irmãos, porque nós somos, na escuridão, o médium é uma lâmpada acesa. E eles, os necessitados de toda ordem, vêm buscar ajuda. E a gente tem condições de ajudar com as nossas vibrações melhores.
Só que esses outros que são contrários a Jesus, que são contrários à causa do bem, eles põem você também na mira. Ah, não, nós temos que derrubar isso aí. Isso aí está incomodando muito a gente aqui. Então, vamos lá. Orientação do mentor. O amigo espiritual explicou: assim fazem eles com aqueles que se deixam envolver por suas sugestões. Em vez de braço fraturado ou atropelamento, podem sugerir o suicídio, o homicídio, uma mesa de jogo, um conflito, uma rixa, um adultério, aquele que não tiver forças morais e vibratórias pode aceitar a sugestão perversa. É isso que nós acabamos de falar. Uma das formas da gente se fortalecer é pedir ajuda espiritual, através da oração, através da leitura do Evangelho no nosso lar, através dos amigos, realmente amigos que você tenha, que possam te ajudar a vencer essas sugestões desses irmãos equivocados. Eles vêm porque eles já estão entre nós e a gente deu a brecha, eles chegam, tá? Eles chegam e nos assustam, mas a gente tem que ser forte para vencer esse tipo de sugestão. As vítimas são também responsáveis. Claro, eu, como vítima, eu sei da minha responsabilidade. Foi a minha invigilância, o meu medo, a minha insegurança, né? As vítimas serão responsabilizadas, pois encontraram aquilo que desejaram por meio dos maus pensamentos que alimentaram e da displicência com que se conduziram. No meu caso, eu digo a vocês que não foi mau pensamento, foi displicência mesmo. Se não fossem assim, seus espíritos não se acumpliciariam com eles durante o sono. Os afins se procuram. Tá? Qual a razão de permanecerem mortos-vivos? A razão pela qual passam, às vezes, séculos supondo-se vivos, os habitantes ainda da Terra, num corpo carnal, é porque são teimosos, retrógrados, cegos, que não querem ver. São donos da própria vontade para aceitar a realidade. O suicida não se sente vivo e assim não se julga a despeito de haver procurado a morte. Só o suicida que passou por aquele processo todo de dor, ele sabe que ele não está mais vivo, ele sabe que ele está morto, ele não se torna um morto-vivo, mas ele também tem que buscar ajuda para o seu aperfeiçoamento, porque ele cedeu aquelas ideias na época em que cometeu o suicídio. Então, ele tem agravantes e tem atenuantes, tá? A transformação moral. Existe um meio de retirar tais entidades do seio da sociedade. Para isso é preciso que o homem se reeduque, transformando-se sobre as inspirações do dever, praticando atos justos todos os dias, que se conduza guiado por mente sadia, que se torne respeitado e submisso à ideia de Deus, e tais falanges desertarão dos ambientes terrenos. Então, nós temos que ter esse procedimento, comportamento reto, mente justa, né? Então, nós terminamos, meus irmãos, terminamos na hora certinha, né? Graças a Deus não passamos do horário, porque eu falo muitas vezes até passo do horário, e eu gostaria de dizer a vocês que é um prazer enorme estar com vocês toda quarta-feira, às 18h30 até às 19h30, estudando esse assunto fantástico que é a mediunidade. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E no próximo encontro, vou ler outra vez o texto de Ismael, tá? Para que vocês meditem, vocês têm que ter senso crítico, meditem sobre o texto que eu mandar e mandem uma opinião via e-mail. leilabrandão25@gmail.com ou então para Preci, que
que eu não sei de cor o seu e-mail, vou pedir para ela que no próximo chat coloque o e-mail dela também, que ela é capaz, ela é parceira nesse trabalho. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.